Primeiramente, oi, meu nome é Ana Clara. Hoje o assunto vai ser alimentação, atividade física, sono, estresse e relacionamento. Cara, eu fiquei muito em dúvida se eu realmente gravava esse vídeo, porque é meio que óbvio, né? Mas como eu tô gravando vídeo de todas as matérias, eu resolvi gravar. Ai, cara, que preguiça. Vou começar falando de sono, que já simplifica, é curtinho, né? Não que os outros não sejam. Mas sono, a gente tem dois tipos de sono. O sono REM e o sono não REM. O que eu gravei? Sono REM, R de relaxamento, M de memória. Então, o sono REM, ele vai causar relaxamento no cérebro, mas ele vai descansar o cérebro e fixa a memória. Agora, o sono não REM, ele vai descansar o corpo, mas não fixa a memória. Tanto que os fármacos benzodiazepínicos, eles causam demência precoce porque eles vão atuar justamente no estímulo do sono não REM. Então, eles vão prejudicar esse problema na memória, né? Causar essa falha na memória. A baixa qualidade do sono vai interferir, obviamente, na forma de você memorizar, de você concentrar nas coisas, tanto que por isso que quando eu tenho prova, eu sempre tento dormir bem. Isso, é claro que isso é de forma crônica, né, gente? Então, por isso que você deve ter uma qualidade do sono excelente, boa, além de que o sono ele vai influenciar no seu dia a dia. A pessoa com sono não vai conseguir fazer nada, né, no dia a dia, assim, direito, da mesma forma que ela faria com energia, né, vamos dizer assim, quando ela estiver descansada. Então, ó, o sono, além disso, o sono ele fortalece o sistema imune, porque os picos de ação do sistema imune vai ser durante o sono, então, assim, durante a noite. Então, se você tem uma má qualidade do sono e um sono insuficiente, concorda comigo que o seu corpo vai estar mais suscetível a desenvolver infecções, a desenvolver infecções bacterianas e virais, sabe? Então, mais ou menos isso. Avaliação geral do transtorno do sono. Então, assim, a pessoa vai chegar reclamando do sono, ou se vai estar com insônia não, geralmente num período de 3 meses, por aí, assim. Você vai pesquisar os fatores desencadeantes para isso, ver os hábitos do sono das pessoas. Foi o que eu falei. O sono ele tem efeito no humor, no comportamento, no trabalho, na vida social da pessoa. Tem pessoa que fica mais assim, tem outras pessoas que ficam com raiva. Vai influenciar em várias outras coisas, né? Tem uma diferença entre a hora que você vai deitar e a hora que você pega no sono. Deitei 10 horas da noite, mas peguei no sono meia-noite, por exemplo. Então, assim, isso demonstra claramente que eu tenho uma insônia envolvida. Isso se eu não tiver fatores externos, né? Eu, por exemplo, mexendo no celular, ou vendo TV, ou fazendo qualquer outra coisa que me atrapalhe, sabe? Existe uma escala que a gente chama de ESE, né? Que é uma escala de sonolência de Epworth, acho que é assim que se fala, que é um questionário que você utiliza para determinar o grau de sonolência diurna da pessoa, né? Então, assim, é uma tabela curta, você vai lá e responde, depois você soma a pontuação. Aí, se o paciente tem de 1 a 6 a pontuação, então o sono tá normal. Se ele tem de 7 a 8, então o sono dele tá médio. E se ele tem de 9 a 10, então peraí. Minha amiga, cara, recebi uma notificação aqui. Pegar aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, se tiver de 9 a 10, a sonolência vai estar anormal, né? Então, assim, tem provavelmente alguma patologia envolvendo. A insônia vai reduzir os níveis de leptina, ou que é o hormônio que vai gerar saciedade. Então, basicamente, você vai aumentar os níveis de grelina. Então, o paciente vai sentir mais fome e vai reduzir o gasto calórico. Então, por isso que o sono tá muito envolvido com esse aumento da ingestão, dessa redução do metabolismo, sabe? E tem uma coisa que é a higienização do sono. O paciente está com insônia, primeiro você vai tratar com a higienização, a higiene do sono. Ana Clara, que merda é isso? É basicamente atos que vão tentar melhorar seu sono. Se você deita na cama e já pega no celular, então você vai tirar isso. Por exemplo, evitar bebidas com cafeína 4 a 6 horas antes de dormir. Evitar cigarros e terapias de reposição de nicotina antes de dormir. Evitar álcool. Evitar refeições fartas. Se exercitar menos de 20 minutos por dia, ou evitar exercícios intensos em 6 horas antes de dormir, evitar assistir a televisão ou usar computador, manter o quarto em temperatura agradável, evitar barulho, levantar todos os dias no mesmo horário,
Então, tipo assim, isso basicamente é a higiene do sono. Ah, Ana Clara, fiz essas atitudes e continuo com insônia. Então, provavelmente você vai ter que entrar com alguma medicação. Aí tem a parte do estresse, né, que o estresse, ele é o estado mental. O estresse, ele basicamente é uma tensão que você tem e ele é ativado pelo sistema simpático, então você vai ter uma resposta luto-fuga, vai aumentar a sua frequência cardíaca, o paciente, ele vai aumentar os níveis de cortisol, então vai ter um maior consumo, assim, de oxigênio, vai aumentar a noradrenalina e a adrenalina, vai fazer também, diminui o óxido nítrico, né? Então, assim, você vai ter uma vasoconstrição, então vai aumentar a pressão cardíaca, a pressão arterial. E é isso. Tem uma parte falando sobre resiliência, meditação, mas sinto muito, gente, me recuso a falar. E é sobre os relacionamentos saudáveis, né? Porque você tem que ter uma interação social, né, saudável. Então, olha só. Interação social autêntica, mesmo breve, tem efeitos positivos na longevidade, na saúde, na pressão arterial e na frequência cardíaca. Conexões sociais saudáveis são consideradas o preditor mais importante de felicidade e longevidade. Então, a conectividade pode ativar o sistema nervoso periférico, diminuindo o seu estresse e suas consequências. Tá vendo que eu falei que é coisa óbvia, que dá nem dá coisa, nem faz você querer estudar. O outro é sobre alimentação e atividade física. Basicamente, a gente vai dividir isso em 3 tipos de alimentação. São 4, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4. São 4. O primeiro que a gente tem são os alimentos in natura ou minimamente processados. São basicamente alimentos que a gente encontra na natureza natural, como taioba, hortaliças, verduras, legumes, essas coisas que a gente encontra na natureza, a gente come, ou se não minimamente processados. É que quando a gente fala minimamente processados, é que vai ter uma higienização ali, um processo de lavagem, sabe, de secagem ou moagem até mesmo, né, e eles formam uma base de alimentação saudável. Só que a gente tem que ficar atento porque pacientes diabéticos não podem consumir tanto raízes e tubérculos porque são carboidratos, e a gente sabe que carboidrato é convertido em açúcar, glicose, aumenta a diabetes, sabe? Então tem todo esse problema também. No caso de pacientes que fazem muito pacientes diabéticos também que come muita fruta, tem que ficar atento também por causa da frutose. A frutose também é açúcar, mas no geral são esses alimentos: leite, ovo, carne, água, tudo isso são alimentos in natura que a gente tem. Agora, os ingredientes culinários processados, eu confesso que esse aqui eu não entendi muito bem. Mas fala o seguinte: são substâncias extraídas diretamente de alimentos do primeiro grupo ou da natureza e consumidos como itens de preparação culinária. Então, por exemplo, o azeite, ele vem da onde? Das oliveiras, né? Ou, por exemplo, o óleo de girassol que a gente tem, ou que mais? Não sei pensar, não consigo pensar. O sal, o açúcar, algumas gorduras, a gordura vegetal mesmo, sabe? Então, assim, eles são utilizados para o quê? Para você preparar o alimento. Então, isso seria, eu acho que, os ingredientes culinários processados. Então, primeiro a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados. Depois a gente tem os ingredientes culinários processados, os alimentos processados, que é aqueles que eles são parecidos com os ultraprocessados, só que aqui não tem tantas mudanças na estrutura do alimento em si. Mas do mesmo jeito eles devem ser consumidos de forma limitada. Por exemplo, que a gente tem, por exemplo, leite pasteurizado, iogurte com adição de açúcar, queijo, leguminosas, verduras em conserva. A gente sabe que conserva, dependendo da conserva industrial, tem vários componentes industrializados, né, para conservar o alimento. Agora, os alimentos ultraprocessados são aqueles que têm adição de material artificial, corante, aromatizante, essas coisas, e esses são extremamente prejudiciais. Então, esses que são, por exemplo, biscoito recheado, macarrão instantâneo, embutidos, fast food, sopas em pó, que eu adoro, mas é tudo prejudicial, né, pra gente. Os alimentos ultraprocessados, eles estão relacionados principalmente com sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, né, que eu falei justamente no vídeo sobre a obesidade aqui,
E os outros processados têm maior densidade energética, mais açúcar livre, então eles que vão causar mais essas doenças em si, né? Diabetes, hipertensão, obesidade e tudo mais. E ele tem menos fibra dietética, proteína, vitaminas, essas coisas. Tá lá na hora da consulta, na anamnese, como que eu vou perguntar pro paciente sobre o que ele come? Pergunta exatamente como que é a sua alimentação. Aí você pergunta, ó, você é o quê? Você come alimentos muito processados? É rico em fritura, sua comida? É o quê? É muito assado? Tem muito sal? Como que é a sua alimentação? Pergunta sobre isso. O método de preparo, se é frito, cozido, assado, se é refogado. Se ele tem costume de comer alguma sobremesa, se ele bebe alguma coisa, que tipo de bebida que ele bebe. Muitos pacientes, meu pai era um que era viciado antigamente em refrigerante. Hoje em dia a gente não gosta nem de sentir o cheiro, né? Orientações, encorajar o consumo de água, carne, ovo e leite, eles podem ser consumidos, mas desde que sejam em quantidades pequenas, não em toda a refeição. Alternar o tipo de alimentos para um maior porte nutritivo. Incentivar o consumo de legumes, verduras e frutas, sabe essas coisas, evitar alimentos processados, é meio que lógico essas coisas, né? Sugerir que o paciente faça a refeição, elas sejam realizadas em horários semelhantes, né? E sem pressa, o paciente comer sem pressa, e todos os dias de preferência. Para ele não acreditar em essas dietas milagrosas, tá? Em medicamento milagroso, que a maioria das coisas é charlatanismo. A gente sabe que, inclusive, que nem sempre dá para o paciente fazer isso, né? Então, nesses casos, a gente leva para assistência social. A gente chama assistência social para ajudar o paciente em si, né? E o paciente praticar atividade física. Aqui fala que você deve praticar atividade física pelo menos 50 minutos de atividade física por semana, sabe? Beber bastante água e essas coisas em si. Eu falei que esse vídeo era meio óbvio, que tava até meio coisa assim, mas espero ter ajudado, gente. Um grande beijinho. Até a próxima.